Então, nós vamos falar aqui sobre 9 desafios e oportunidades educacionais para o estado de Minas Gerais. Nós vamos começar com alguma coisa mais pessimista e vamos terminar com alguma coisa mais otimista. Tá? O pessimismo aqui é que, como a gente sabe, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo sempre foram a vanguarda, a liderança educacional no Brasil. Sempre mostraram um caminho para o progresso educacional do país. As grandes inovações educacionais sempre vieram de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Isso ao longo dos últimos 5, 6 anos mudou de uma maneira muito radical, né? Na verdade, o eixo da vanguarda educacional do Brasil mudou de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais para Goiás, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, como a gente vai ver nesses gráficos, né? Então, começando então por essa nota meio pessimista, a gente vê nesse gráfico aqui a posição, né? O gráfico mais lá à esquerda, ele mostra a posição de Minas Gerais em 2011, e o gráfico aqui mais próximo de mim mostra a posição de Minas Gerais em 2017. Então, o que a gente pode ver lá é que em 2011 Minas Gerais estava em terceiro, quarto lugar ali, empatado, né? Em 2017, Minas Gerais cai da terceira posição para a nona, décima, 11ª, 12ª posição, ou seja, nesse período curto de 6 anos, Minas Gerais perde 6 posições, praticamente perde uma posição a cada ano, né? Isso vem do fato de que Minas Gerais, na verdade, teve um IDEB que, ao invés de crescer ao longo desse período, na verdade, ele diminuiu ao longo desse período. Se a gente ordenar os estados brasileiros, né, que é o que esse gráfico aqui mostra, segundo o ganho no IDEB, a gente vai ver que Minas Gerais está com um número negativo, ou seja, está na outra direção, está na direção errada, e está na 23ª posição, ou seja, 22 estados brasileiros tiveram um progresso, ou um retrocesso, um progresso maior do que Minas Gerais, ou um retrocesso menor que Minas Gerais, e, portanto, tiveram um melhor desempenho que Minas Gerais. Então, Minas Gerais, em termos do seu desempenho no ensino médio, ocupou a 23ª posição em termos de mudança. Obviamente, como saiu de uma posição na liderança, perdeu 6 posições e foi parar lá pela 9ª, 10ª posição. Bom, se a gente olhar que impacto que isso tem sobre a capacidade de Minas Gerais atingir a sua meta de IDEB, a gente tem esse gráfico aqui bastante pessimista. A gente vê a evolução de Minas Gerais, que é a linha laranja, praticamente horizontal, sem qualquer progresso, enquanto que a meta de Minas Gerais é a linha amarela, que mostra que Minas Gerais deveria estar progredindo. Como não progrediu, Minas Gerais não está cumprindo com as metas de IDEB e não deverá cumprir com a meta final de IDEB do Plano Nacional de Educação para 2021. Então, esse progresso lento de Minas Gerais no ensino médio, que levou à perda de várias posições relativas no Brasil, tem implicações muito fortes para a capacidade de Minas Gerais de alcançar a sua meta. Ou seja, a única maneira de Minas Gerais alcançar a meta vai ser, na verdade, acelerar dramaticamente o progresso no ensino médio, que, como esse gráfico mostra, está praticamente estagnado. Bom, se a gente olhar para os anos finais, a situação é similar, se não pior. Na verdade, você pode até dizer que ela é um pouco pior. Minas Gerais sai claramente da 2ª posição há 6 anos atrás, em 2011, para chegar em 2017 na 12ª posição, ou 13ª, ou 14ª, empatado ali. Isso quer dizer que Minas Gerais perdeu em 6 anos mais de 10 posições, ou 10 posições durante esse período, que é quase ser ultrapassado por 2 estados brasileiros a cada ano, né? Isso vem do fato que, se a gente olhar
o progresso de Minas Gerais em termos do seu IDEB, a gente tem que Minas Gerais, junto com a Amapá, são os piores estados brasileiros. Ou seja, nenhum estado brasileiro teve uma melhora em IDEB dos anos finais do ensino fundamental pior do que Minas Gerais. Isso tem, de novo, repercussões para a capacidade de Minas Gerais de cumprir as suas metas de IDEB. Esse gráfico aqui, com a linha laranja, mostra a evolução de Minas Gerais. E a linha amarela mostra a evolução das metas para Minas Gerais. A gente pode ver que, mais ou menos até ali 2011 ou 2013, Minas Gerais estava sendo capaz de cumprir as suas metas de IDEB para os anos finais do fundamental. A partir de 2015, né, e durante o período 2013-2017, a gente pode ver que Minas Gerais meio que perdeu o seu rumo, não conseguiu mais atingir as suas metas para os anos finais do fundamental aqui e, pelo que essa linha aqui aponta, não deverá cumprir a sua meta para 2021 do IDEB se continuar evoluindo da maneira como vinha evoluindo. Ou seja, é muito importante que Minas Gerais acelere o seu processo de progresso no IDEB, caso contrário não vai ser capaz de cumprir a meta para 2021 de IDEB. Bom, se Minas Gerais não cumpre a meta de IDEB, se Minas Gerais tem um desempenho limitado, seja no ensino médio, seja nos anos finais do fundamental, que foi o que a gente mostrou até agora, perdendo muitas posições, perdendo completamente a sua liderança, a sua vanguarda educacional no Brasil, isso tem que acontecer ou porque o desempenho em termos de aprendizado não foi muito bom, ou porque o desempenho em termos de progresso, de progressão, de fluxo educacional não foi muito bom. Quer dizer, ou os alunos, ou o aprendizado dos alunos não aumentou muito, ou aumentou muito pouco, ou as taxas de aprovação não avançaram muito, comparado com que essas taxas avançaram nos demais estados brasileiros, né? Então, os próximos slides vamos tentar discutir se o problema foi de aprendizado ou de fluxo educacional. De novo, comparando o ensino médio, vendo o desempenho no ensino médio e nos anos finais de fundamental. Sempre lembrando que nos anos finais de fundamental, em geral, o desempenho de Minas Gerais é pior ainda do que o desempenho no ensino médio, embora tenha sido, o progresso tenha sido muito lento nos dois níveis. Esse gráfico aqui mostra o progresso em matemática, na proficiência em matemática, entre 2011 e 2017, no ensino médio. A linha laranja ali é Minas Gerais, né? E a gente pode ver que Minas Gerais está na 20ª posição, ou seja, 19 estados brasileiros tiveram um desempenho entre 2011 e 2017 em matemática, um avanço na proficiência em matemática maior do que Minas Gerais. Na verdade, em Minas Gerais houve uma redução na proficiência em matemática ao final do ensino médio, segundo esse gráfico. Se a gente olhar para a língua portuguesa, a posição de Minas Gerais, de novo, é 15ª posição, ou seja, uma posição entre 20º lugar e 15º lugar. Obviamente, Minas Gerais não está evoluindo da maneira muito mais lenta que o resto dos estados brasileiros, e isso explica, em parte, por que Minas Gerais foi ultrapassado por vários estados. Se a gente olha a evolução da proficiência nos anos finais do ensino fundamental, a gente observa algo parecido. Por exemplo, aqui, o aprendizado, a proficiência em matemática nos anos finais do ensino fundamental, Minas Gerais era disparado o primeiro lugar do Brasil em 2011. Hoje está na 8ª posição, ou seja, Minas Gerais
nesse curto período de 6 anos, conseguiu perder 7 posições em termos do nível de aprendizado de matemática nos anos finais. E em língua portuguesa foi pior ainda, ele evoluiu do primeiro lugar para o 11º lugar, perdeu 10 posições ao longo desse período, nesse caso aqui, nos anos finais do ensino fundamental, né? Então, a gente vê aqui que nos anos finais do ensino fundamental, em matemática, Minas Gerais está em último lugar, ou seja, seja em matemática, seja em língua portuguesa, o desempenho de Minas Gerais nos anos finais do fundamental, em termos de aprendizado, é péssimo. Ele ocupa a última posição de todos os estados brasileiros, ou seja, é o estado brasileiro que menos avançou em termos de aprendizado em língua portuguesa e em matemática nesse período. Bom, mas o IDEB, como a gente sabe, ele é uma combinação do aprendizado com a progressão, né? Com as taxas de aprovação. Então, o que aconteceu com a evolução do fluxo educacional em Minas Gerais comparado com o Brasil? A gente viu até agora que, seja no ensino médio, seja nos anos finais do fundamental, o aprendizado, a evolução do aprendizado foi muito mais lenta em Minas Gerais do que nos outros estados brasileiros, notadamente nos anos finais do fundamental, onde Minas Gerais era o líder nacional e perdeu umas 10 posições, né? Então, em termos de aprendizado, Minas Gerais teve um desempenho lento comparado com o resto do Brasil, né? O que causou, como a gente falou, a incapacidade de Minas Gerais de estar atendendo às metas de IDEB. Bom, se a gente olha aqui para o fluxo, a gente vê que também no fluxo o avanço de Minas Gerais foi muito lento. Esse aqui é a variação na taxa de aprovação no ensino médio dos diversos estados brasileiros, ou seja, quanto que a taxa de aprovação aumentou entre 2011 e 2017 nos diversos estados brasileiros. E o que a gente pode ver aqui é que a posição de Minas Gerais é a 22ª, ou seja, 21 dos 27 estados ou unidades da Federação Brasileira, se a gente inclui o Distrito Federal, tiveram um desempenho melhor do que Minas Gerais. Isso explica, em parte, por que o desempenho de Minas Gerais no IDEB foi tão limitado. Ou seja, o fraco desempenho no IDEB é uma composição do fraco desempenho em aprendizado, em proficiência, avanço lento em proficiência e um avanço lento também na taxa de aprovação. No caso dessa progressão nos anos finais do fundamental, é aquilo que a gente já falou, a situação ainda é pior. Minas Gerais é o 27º estado, ou seja, na verdade a taxa de aprovação nos anos finais do fundamental em Minas Gerais piorou nesse período, é um dos poucos estados em que isso piorou, fazendo com que em todos os estados brasileiros o desempenho em termos de melhoria do fluxo nos anos finais do fundamental foi melhor do que em Minas Gerais. Bom, então até esse momento, né, nós vimos a evolução do IDEB no ensino médio e nos anos finais do fundamental, e a gente viu que o progresso de Minas Gerais foi muito lento ao longo dos últimos 6 anos, levando a que muitos estados tenham ultrapassado Minas Gerais. Minas Gerais tenha perdido em grande medida a sua vanguarda, tanto no ensino médio quanto nos anos finais do fundamental. Mas a gente tem que lembrar que o IDEB, ele leva em consideração apenas quem está na escola. Ele leva em consideração se quem está na escola progride, passa de ano, se a taxa de aprovação é elevada, e leva em consideração a proficiência daqueles que passam de ano. Então é uma combinação de aprendizado de direito ao aprendizado com direito à progressão. E, além disso, é um indicador que pega a média do Estado, a média das escolas do Estado, né? A gente sabe que o direito à educação é mais do que isso. O direito à educação
primeiro, ele requer o direito ao acesso. Ou seja, a gente tem que saber se todas as crianças estão na escola, né? Segundo a nossa Constituição, todas as crianças de 4 a 17 anos deveriam estar frequentando a escola, né? Segundo o Plano Nacional de Educação, isso devia estar acontecendo desde 2016. Então, a outra questão que a gente quer checar aqui é se, de fato, em Minas Gerais, todas as crianças, adolescentes e jovens estão na escola. Em segundo lugar, a gente precisa ver se esse avanço educacional, a situação educacional de Minas Gerais, ela garante o que foi alcançado para todos, ou em que medida que esse direito à educação, por trás dele, ou por trás das médias que a gente mostrou aqui, por trás do IDEB de Minas Gerais, tem uma tremenda desigualdade, ou seja, alguns têm um acesso muito melhor ao direito à educação do que outros. Então, vamos começar pelo acesso à escola. E aí, a gente sabe que a meta, o Plano Nacional de Educação tem duas metas. Uma que todas as crianças de 4 a 5 anos deveriam estar na pré-escola, todos os jovens de 15 a 17 anos deviam estar na escola, e essa meta era para ter sido alcançada até 2016. Como é que está Minas Gerais nessas duas metas? E além disso, a gente tem uma outra meta para creche, que diz que pelo menos metade das crianças de 0 a 3 anos tem que ter acesso à creche pelo menos até 2024. O que a gente percebe aqui é que, em termos de acesso à creche, a taxa de frequência de crianças de 0 a 3 anos em Minas Gerais está perto da média do Brasil de 30%. Existem 8 estados, né, segundo esse gráfico, com desempenho melhor do que Minas Gerais, e não tem muita esperança que Minas Gerais vai sair desse 30% e chegar à previsão, a meta de 50% até 2024. Então, a cobertura de creche em Minas Gerais, ela é mediana em relação aos outros estados brasileiros, e Minas Gerais não deve ser capaz de cumprir a meta de 50% de cobertura para creches. Quando a gente vai para 4 ou 5 anos, a situação é até pior. Certamente Minas Gerais não deve chegar não chegou ao 100%, que era a meta para 2016. Aqui em 2015 estava com um pouco mais de 90%, ligeiramente acima da média brasileira, e não deve chegar a 100% até 2024, e lembrando que a meta, na verdade, não era para 2024, era para 2016. Então, certamente, Minas Gerais não alcançou a meta, e por esse gráfico a gente pode ver que Minas Gerais está na 13ª posição, ou seja, 12 estados brasileiros estão à frente de Minas Gerais em termos de acesso de crianças à pré-escola, ou seja, em termos tanto de creche como pré-escola, Minas Gerais está longe de representar vanguarda ou liderança no Brasil. O mesmo vai acontecer para a cobertura de jovens. Na verdade, existem 14 unidades da federação com melhor desempenho do que Minas Gerais. Minas Gerais está abaixo da média brasileira, muito longe dos 100%, abaixo ou muito próximo a 90% de cobertura em 2017, e, portanto, não cumpriu com a meta de 100% dos jovens de 15 a 17 anos ou na escola, ou já terem tido, já terem concluído o ensino médio. Na verdade, Minas Gerais tem cerca de 10% fora da escola que ainda não concluiu o ensino médio, e 14 estados brasileiros têm um desempenho melhor do que Minas Gerais. Então, em termos de acesso à escola, Minas Gerais certamente tem uma posição mediana no Brasil e precisa avançar muito se quiser garantir, na verdade, o direito à educação para todos, que certamente Minas Gerais gostaria de satisfazer. Bom, um outro
ponto fundamental nós vimos que as taxas de aprovação em Minas Gerais evoluíram de uma maneira muito lenta, né? Tanto no Fundamental 2, nos anos finais do Fundamental, como no ensino médio. O que a gente está tentando olhar com esse gráfico aqui é em que medida esse acesso à educação média é muito diferenciado entre jovens em famílias vulneráveis e famílias não vulneráveis. Ou seja, em que medida o direito à educação é realmente um direito à educação para todos e em que medida Minas Gerais está longe ou perto de garantir um acesso equitativo à educação média no Estado. Bom, esse gráfico vai mostrar que, obviamente, nós estamos muito longe de garantir um direito equitativo. O que esse gráfico mostra? No eixo horizontal, ele tem o grau de vulnerabilidade das famílias, né? Então, aqui na minha direção, nós temos as famílias mais vulneráveis, né? E lá na direção do eixo vertical, nós temos as famílias mais afluentes, as famílias menos vulneráveis. Então, nós estamos vindo de ricos para pobres quando nós andamos de lá para cá, né? Na vertical, nós temos qual é a porcentagem de jovens que no seu aniversário de 19 anos pode celebrar que concluiu o ensino médio. E o que a gente vê é que essa curva ela sai literalmente de 100% e declina até chegar em mais ou menos 30%. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que entre os jovens em famílias afluentes, entre os jovens em escola pública, em famílias não vulneráveis, praticamente todos os mineiros, aos 19 anos, comemoram que concluíram o ensino médio no seu 19º aniversário. Ou seja, entre os não vulneráveis, o acesso à educação média é uma realidade. No entanto, quando a gente desce essa curva e as famílias se tornam cada vez mais vulneráveis, a gente chega à conclusão de que entre os mais vulneráveis, apenas 1/3 dos jovens, ou até menos de 1/3 dos jovens, nas famílias mais vulneráveis, comemoram aos 19 anos, no seu aniversário de 19 anos, que concluíram o ensino médio. Ou seja, a desigualdade em acesso ao ensino médio é tão grande quanto acesso universal para as famílias, para os jovens e famílias mais afluentes e 1/3 de cobertura entre os jovens em famílias mais vulneráveis. Então, nós estamos muito longe ainda, então, de garantir uma igualdade de oportunidade educacional no Estado. Bom, uma palavra, então, de otimismo, né? Como solucionar todos esses problemas que a gente colocou? Ou seja, a gente viu que Minas Gerais, que já foi o berço, a vanguarda da educação no Brasil, que já ocupou as primeiras posições em termos de IDEB, tanto no ensino médio quanto nos anos finais do fundamental, perdeu 6, 10 posições nos últimos 6 anos e hoje está muito mais no grupo intermediário do que, na verdade, na vanguarda, na liderança educacional no Brasil. E a gente viu que isso aconteceu tanto por um crescimento muito lento do aprendizado, como também de uma melhoria muito lenta no fluxo, tanto no médio quanto nos anos finais do fundamental, e que o problema nos anos finais do fundamental é até mais grave que no ensino médio, né? E nós vimos que o grau de desigualdade em Minas Gerais continua muito elevado. Pobres e ricos têm acesso à educação bem diferenciado. Bom, mas será que a gente precisa buscar a solução para tudo isso fora de Minas Gerais? Será que Minas Gerais, que sempre exportou inovações educacionais, vai ter que importar soluções? Ou será que existem soluções que já estão acontecendo em Minas Gerais? Será que educação de muito boa qualidade já está sendo praticada em Minas Gerais? Vamos ver que isso é verdade.
Ou seja, vamos ver que, a despeito de todo esse progresso lento que Minas Gerais tem tido, existem experiências muito exitosas em Minas Gerais. Para mostrar isso, a gente construiu esse gráfico, onde no eixo horizontal a gente colocou o nível socioeconômico da comunidade em que a escola está localizada. E no eixo vertical a gente colocou o IDEB da escola, né? Então a gente pode ver que essa linha pontilhada mostra que tem uma pequena tendência de escolas em comunidades que têm um nível socioeconômico mais alto terem um IDEB um pouquinho maior. Mas o que salta aos olhos nesse gráfico é a enorme diferença entre escolas com o mesmo nível socioeconômico. É a diferença entre pontos na mesma vertical, né? E a gente ressaltou aqui 2 pontos na mesma vertical aqui para a gente ver. 2 escolas. A primeira é uma escola em Betim e a segunda, que é essa escola aqui com essa foto, e a segunda é essa outra escola aqui em Belo Horizonte, que é essa escola aqui. Vocês podem perceber o seguinte, essas 2 escolas estão na mesma vertical. Elas têm o mesmo nível socioeconômico, a comunidade em que elas estão inseridas tem o mesmo nível socioeconômico. Só tem que a escola em Belo Horizonte, ela tem um IDEB pouco superior a 2,5, que é um IDEB muito baixo. Enquanto que a escola em Betim tem um IDEB acima de 5. Se todas as escolas, essas aqui são escolas de ensino médio, se todas as escolas de ensino médio estaduais tivessem um IDEB de 5, o problema educacional de Minas Gerais estaria em grande medida resolvido, e Minas Gerais ia conseguir atingir as suas metas. Então, o que fica aqui e a gente percebe que a diferença das 2 escolas é uma diferença de IDEB de 3,4. É uma diferença gigantesca. O que a gente tem que se perguntar é que essa escola em Betim, ela sabe educar muito bem, enquanto que aquela escola em Belo Horizonte claramente está precisando de ajuda. Ou seja, o que esse gráfico está tentando mostrar é que, se a gente aproveitar a experiência daquelas escolas com IDEB acima de 5, e Minas Gerais tem uma série de escolas públicas estaduais com IDEB acima de 5, se a gente conseguir aproveitar a experiência dessas escolas e essas experiências serem adaptadas e incorporadas às escolas com IDEB, digamos ali, abaixo de 4, nós podemos ter um avanço incrível em Minas Gerais, sem precisar nem olhar para fora de Minas Gerais. É claro que Minas Gerais pode olhar para ver o que está acontecendo em Goiás, Espírito Santo, seus vizinhos, olhar o que está acontecendo em Pernambuco e Ceará e aproveitar um pouco das experiências dos outros estados. Mas, pelo que esse gráfico mostra, Minas Gerais pode, simplesmente olhando para si mesmo, tem muito para Minas Gerais aprender com Minas Gerais mesmo, porque Minas Gerais tem escolas com desempenho fantástico, que, se for copiado, adaptado pelas escolas com fraco desempenho, pode trazer toda a melhoria em IDEB que Minas Gerais precisa para atender todos os seus todas as suas metas de IDEB, né? Isso vale também se a gente quiser olhar para escolas. Aqui eu olhei para escolas relativamente em áreas ricas, né? Betim e Belo Horizonte. Mas eu posso olhar também para áreas pobres, e aqui, para os anos finais, escolas estaduais de anos finais também tem muito para aprender. Por exemplo, se a gente olhar para aquela escola lá e olhar... aquela é uma escola que fica numa região, fica na região norte do estado, praticamente colado ao Vale de Jequitinhonha, e tem um nível socioeconômico bem baixo, né? Um nível socioeconômico abaixo de 40, que é bem baixo, e ela tem um IDEB de 7, ou seja, um IDEB de 7 para as escolas de anos finais é um IDEB excepcional. Por outro lado, eu tenho essa escola aqui em Matias Cardoso, que é no norte do estado, na fronteira com a Bahia, que tem um IDEB de 3,5. E, portanto, a distância entre essas 2 escolas é quase 3,5 em termos de IDEB.
Novamente, o que Minas Gerais está mostrando é que, independentemente de estar numa comunidade pobre ou estar numa comunidade rica, você tem escolas com excelente desempenho, que se a gente aprender o que essas escolas estão fazendo e copiar, adaptando para as escolas com fraco desempenho, a gente pode melhorar o desempenho das escolas em Minas Gerais dramaticamente. Ou seja, Minas Gerais é rica em escolas em áreas pobres e escolas em áreas ricas com excelente desempenho. A questão é entender o que essas escolas estão fazendo e fazer de uma maneira adaptada o aproveitamento dessas inovações nas escolas que estão tendo um fraco desempenho e, com isso, elevar a média e reduzir a desigualdade de oportunidades e de resultados educacionais em Minas Gerais.